aqui no Boletim Gazeta. Thaís, nós estamos envelhecendo ou amadurecendo, tá certo, com mais qualidade de vida. E isso se dá, claro, há muita tecnologia envolvida, há profissionais de geriatria que também nos orientam muito, mas é fundamental tomar alguns cuidados. Pois é, a gente teve aí os últimos dois casos de mortes de idosos em viagem. E o último foi o do turista baiano, o Teobaldo Araújo, que morreu, infelizmente, afogado, tinha ainda demência em estado inicial. A gente vai falar sobre esse tema agora, sobre esse assunto, com o doutor Anderson Castro, que é médico geriatra. A gente está recebendo com o maior prazer aqui no Boletim Gazeta. Doutor, a gente tem aí dois casos, mas quais são os cuidados? São pessoas que já tinham comorbidades, já tinham problemas de saúde e independente disso, quais são os principais cuidados para que um idoso viaje em segurança? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Primeiro é um prazer estar aqui para conversar com vocês, com o espectador de casa sobre isso. Antes da gente falar dos cuidados, eu acho que é muito importante a gente ressaltar e reafirmar que é muito importante para o idoso preservar sua autonomia e continuar viajando. Viajar é uma coisa que é muito boa, traz convívio social, traz estímulo cognitivo, traz conhecimento de novas culturas, porque às vezes, recebendo uma notícia como essa que a gente viu, muitas vezes o primeiro impulso da família é tentar restringir... Super proteger, né? Exatamente, não vai mais. Então, tem que ir. A gente só precisa realmente ter alguns cuidados, né? E o cuidado com o idoso que vai viajar, como qualquer pessoa, começa desde o planejamento da viagem. Na hora de você escolher o destino, para onde é que você vai, a gente tem que adequar qual a programação para a condição daquela pessoa. Então, se é um idoso mais frágil, que tem dificuldade de andar, a gente não vai levar para uma viagem de trilha, para subir um morro. Então, tem que ser adequado. Tem que tentar conhecer qual é a infraestrutura do local que ele vai ficar quando chegar. Então, tem acessibilidade, tem rampa, tem elevador, ele precisa disso, né? Tudo são coisas que a gente começa a ver antes de viajar, tá? É interessante também, próximo à viagem, ele passe para o médico que já acompanha, para fazer aquela revisão, ver se tem alguma orientação adicional ali, especificamente para o caso de cada pessoa, né, que deva ser ajustada. Sempre levar com ele os remédios, as medicações que faz uso habitual. É interessante que tenha o calendário vacinal atualizado, já que ele vai estar provavelmente exposto ao contato com muitas pessoas. Então, maior risco de infecção por quadros virais e coisas afins, né? Então, é importante que isso esteja atualizado. Além de também, sempre na hora de fazer a mala, ver qual é o clima, quais as condições do local que a gente vai estar. De forma correta, De forma correta. Doutor, o senhor acha que é possível, né, numa viagem, a depender do problema de saúde que esse idoso tenha, ele saber como é um pouco da realidade de atendimento naquele lugar, ter alguns números ali de emergência desse destino final, para numa eventual emergência, ou no hotel, ou na casa de parentes, as pessoas saberem qual a primeira decisão a ser tomada? Isso é fundamental. Tanto saber o local de referência para se ter um atendimento, como qual a via de acesso. Por exemplo, será que ele vai procurar um programa suplementar, um seguro de saúde, ou ele vai ser assistido pelo SUS? Então, saber qual é a minha condição, qual o local de referência que eu vou ter caso eu precise. E saber como que eu faço para chegar lá em determinada condição. Isso é um plano de contingência super importante que a gente tem que saber ou antes de viajar ou imediatamente quando chegar. O idoso que tem ali comorbidade, por exemplo, ele já tem ali uma instabilidade mental, já vem sendo acompanhado pelo médico geriatra, mas ele se encontra num estado funcional de saúde que lhe permite que faça a viagem. Na situação aqui, eu menciono o caso do turista Teobaldo, da Bahia, que infelizmente foi encontrado morto no mar. Ele teria condições de fazer essa viagem sozinho? É possível analisar a partir desse caso a autonomia dessa pessoa fora da sua cidade natal? Essa é uma análise que ela é muito complexa e individualizada, porque habitualmente as pessoas não estão com cognição completamente preservada hoje e amanhã estão completamente demenciadas, vamos dizer assim. Então, é um processo. E vai chegar nesse processo uma fase de transição onde é muito difícil definir, né, até que ponto ele tem autonomia total ou vai precisar de uma supervisão. E muitas vezes a gente acaba entrando no conflito entre o próprio idoso e a família, porque ele quer manter a liberdade, a autonomia,
e a família quer super proteger. Então, entender isso aí é muito importante, né? Mas a gente entende que quando ele já está chegando nesse processo, mesmo que não uma demência inicial ainda, mas um período de transição, que é aquilo que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, né? A gente precisa estar muito mais atento à progressão. E sabendo que esses pacientes que já têm um quadro inicial da demência, eles podem apresentar flutuações da cognição, ou seja, vai ter dias que ele vai estar melhor e vai ter dias que ele vai estar pior. Manter a rotina habitual dele, sair de casa, ir na padaria, é muito mais fácil, porque provavelmente ele já faz aquilo há anos. Mas ele ir para um local mais distante, uma cidade que ele não conhece, que nunca foi, sozinho, isso é um pouco mais desafiador. E a gente precisa realmente ter muito cuidado. Doutor, eu gosto de falar uma palavrinha, porque eu já escutei muito e tive uma vivência pessoal em relação a isso com minha avó. A fase da teimosia, a gente pode dizer assim? Não sei se dá para dizer diretamente. Teimosia é um termo que é muito amplo, né? Isso pode vir desde uma alteração do humor ou realmente a alteração de comportamento relacionado a um quadro demencial. Mas, geralmente, essa questão de ser confrontado, de ser teimoso, pode fazer parte da alteração do comportamento da demência, né? Isso tem que ser avaliado realmente no caso de cada paciente. Por definição, o que é a demência? O que é que, obviamente, é alguém que está com um quadro de demência, o senhor falou que tem dias que está um pouco melhor ou um pouco pior. No cenário um pouco pior, o que é possível perceber no comportamento dessa pessoa? Essa pergunta é super importante. E antes de falar do que é a demência, eu vou falar um pouquinho do que é a evolução normal. Acho que facilita muito para compreender. Quando a gente pega a evolução, a gente nasce completamente dependente, a gente não faz nada sozinho. À medida que a gente cresce ali, 1 ano, 2 anos, a gente vai ganhando a habilidade de fazer o autocuidado, né? O bebê ele começa a comer, daqui a pouco ele começa a controlar o xixi, o cocô, a trocar de roupa, e ele vai ganhando habilidade ao longo da vida. O ápice da capacidade funcional da gente é por volta ali dos 25, 30 anos. A partir disso, a gente começa a declinar de forma muito gradual, tá? Então, esse processo de perda ao longo do tempo, ele é normal. A questão é a velocidade com que a gente perde. Habitualmente, a gente perde reserva que a gente não percebe no dia a dia porque a gente não usa aquilo tudo, né? Vamos supor que a gente vive ali com 50% da nossa capacidade funcional e a partir do eu começa a perder 100, 90, 80. Então, eu não sinto. Quando o idoso começa a perceber que ele perdeu, ele já consumiu toda aquela reserva ali para trás. Então, a gente costuma dizer que ele está no limite. Se eu tiver ali uma demanda que sobrecarrega um pouco mais, talvez a reserva dele não seja suficiente. E aí é nesse dia que ele vai estar um pouco pior. Por exemplo, pegou uma gripe, fez uma infecção urinária. Esse quadro cognitivo, muito provavelmente, ele vai flutuar, ele vai ficar mais confuso, vai ficar um pouco mais desorientado, talvez um pouco mais sonolento ou agitado. Enfim, depende muito de cada indivíduo, mas ele está sujeito a um risco muito maior dessas oscilações da cognição. Doutor Anderson, em linhas gerais, quais as principais orientações, então? Eu estou em casa, estou assistindo essa entrevista, o meu pai, o meu avô está se preparando ali para viajar, o que é que eles precisam, e ele mesmo assistindo, o que é que ele deve se certificar, o que é que precisa ter para garantir a segurança? Então, manter o uso das medicações regulares, fazer o seu acompanhamento regular com o seu médico assistente, de preferência fazer uma visita lá próximo à viagem para reforçar as orientações específicas, manter uma boa hidratação, né, que é uma coisa simples e que pode, inclusive, fazer flutuação dessa questão cognitiva, como a gente estava comentando. Cuidados com a alimentação, evitar o uso excessivo de álcool, alimentações sobrecarregadas em gordura, né? Enfim, nada muito fora do que as recomendações habituais para todo mundo. Bom senso. E não vamos explorar lugares desconhecidos, né? Acho que é importante. Não conhece bem a cidade, o local, vamos manter a margem de segurança. E se puder planejar essa viagem, Thaís, com um acompanhante, né? Que naturalmente vai ali, está acompanhando toda essa situação, mantendo contato com a família, se for um profissional ou se for alguém da família, é muito melhor. Acho que é uma coisa que pode ser de bom tamanho também para garantir essa segurança da ida e da vinda, né? Hoje, nos casos de extrema necessidade que o idoso precisa ir só, a tecnologia está aí para ajudar também.
A gente tem o telefone celular, tem os dispositivos que possibilitam a gente saber onde é que o idoso está, inclusive dispositivo de acionamento fácil, como um botão no bracelete ou no relógio. O compartilhamento de localização também, a família tem como monitorar isso à distância. Precisa fazer essa autorização a partir do aparelho do idoso, que é uma dica muito bacana, que eu tenho com a minha filha e também serve para crianças, essa dica aí de tecnologia. Doutor Anderson Castro, obrigada pela presença, volte sempre. Obrigado pelo convite. A gente gosta desse tipo de conversa. Eu fiquei preocupado que tem a degeneração a partir dos 25 anos. A gente já está declinando. Caramba, fui assustado agora, mas valeu, doutor. Obrigado pelo alerta aí. A partir dos 35... Você esquece a chave do carro? Eu esqueço. É aliado à sobrecarga mental isso também? Estresse, ou realmente é a certeza de que nós já estamos na linha para baixo? E vale reforçar para não assustar. Pequenos esquecimentos é normal. Tá. Então... Quando eles começam a interferir na nossa rotina, certo, a gente precisa se preocupar. Toda forma está esquecendo, relata ao seu médico que ele acompanha, ele vai saber avaliar isso daí. Olha aí, principalmente esquecimentos recentes, correto, doutor? Perfeito. Pô, dica, Pois é. Com essa... Doutor, obrigada. Obrigado. Vamos seguindo.